Olá, estamos aqui com mais uma aula. Prazer estar aqui com vocês, do outro lado da telinha. Prestem bastante atenção, acompanhem comigo que hoje falaremos de coisas muito importantes. O tema principal é contabilidade internacional. E aí falaremos sobre como surgiu o IASB, quais são os objetivos do IASB, a estrutura do IASB. Falaremos também sobre as principais divergências na contabilidade internacional, sobre vantagens e desvantagens de adotar os padrões IASB. Sempre naquele contexto reflexivo, entendendo vários contextos, várias abordagens, para que vocês cheguem à conclusão, à formação de opinião de vocês, baseado não na minha influência, mas em ciência, né? Na teoria, nas correntes, a partir das premissas que vocês identificarem como sendo as mais relevantes, tá? Então, o meu papel aqui é de mediação e eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor, muita atenção. Eu trouxe aqui para vocês o que há de melhor. Eu utilizei o livro do professor Niyama, de Teoria da Contabilidade. Eu apresentei para vocês ele na última aula. Quem não tem, quiser adquirir, fique à vontade. Caso você não adquira, também é possível acompanhar minha aula tranquilamente. Mas eu não somente utilizei esse livro, como outras fontes de pesquisa, tá? Principalmente uma tese que eu achei muito interessante. Ela é extensa, mas para você que está se interessando muito pela matéria, eu botei lá como sugestão de leitura complementar, coloquei algumas notícias também. Isso é para você se aprofundar. Então, se você entender que precisa de mais, tá lá disponível para você. Caso você entenda que aqui já é suficiente, não fique preocupado não. Tem exercício, tem aula, tem matéria, tem tudo. Então, tem para todos os gostos e todos os níveis, ok? Antes de adentrar na contabilidade internacional, eu não posso deixar de falar da importância da contabilidade e de alguns fatores que influenciaram positivamente para o seu crescimento e fortalecimento. Um deles é a criação dos números, né? A adoção dos números indo-arábicos, principalmente os indo-arábicos, e o próprio surgimento da noção de zero foi extremamente relevante para a contabilidade, para o seu desenvolvimento. Por um motivo óbvio, né? Sem a quantificação, não é possível, não seria possível a gente ter a contabilidade como é utilizada hoje. Antes da adoção dos números, a contabilidade já existia? Já existiam algumas estratégias de escrituração bastante rudimentares. Então, quando não existiam os números, era muito comum que os animais fossem representados por meio de desenhos. Tá? Mas com o surgimento dos números, há um aprimoramento e essa informação passa a ter mais qualidade. A arte da escrita, gente, a arte da escrita é extremamente relevante para a contabilidade. Nós estudamos nas outras aulas, vimos que, inclusive, não faz muito tempo, que a escrita era uma exigência, digamos, de qualificação profissional para as melhores oportunidades aqui no Brasil e no mundo afora. Então, a escrita está totalmente relacionada com o crescimento da contabilidade. E aí eu paro e faço uma reflexão pessoal também, né? Como eu gosto da escrita e como vocês também têm esse interesse, enquanto vocês não fazem o exercício, vocês não pegam, para fazer efetivamente é como se não ocorresse. E aqui está uma grande justificativa, né? A contabilidade tem essa relação, ela surgiu assim. Então, independente de hoje termos já sistemas que fazem escrituração automática, a escrita em si, que é a oportunidade de representar e deixar ali para o futuro, para a posteridade, tem tudo a ver com a nossa profissão. O uso da moeda como meio de troca, porque a partir do momento em que houve essa noção, que inicialmente eram o escambo, mercadorias trocadas, e passou-se a utilizar a moeda, maior a necessidade de quantificar, mensurar, também foi um marco extremamente relevante. O capital, né, a noção de acumulação de capital, de crédito, que passou a ter, então, essa noção de propriedade privada, e aí a divisão entre o privado e o pessoal, capital, essa noção, né, desse desenvolvimento do capital foi muito importante também. E não poderia deixar de citar, né, as organizações. A partir do momento em que as organizações começaram a se organizar em empreendimentos societários,
e observaram a possibilidade de captar recursos junto aos bancos, esses bancos, por seu lado, por sua vez, tinham a necessidade de obter informações se essas empresas estavam endividadas, se seria capaz de quitar, né, as suas dívidas e por aí vai. Então, esses fatores vocês não podem esquecer. Por que, Viviane, você disse que não ia mais falar de história da contabilidade? Bom, não foi bem isso que eu disse. O que eu disse é que a parte inicial sobre todas as fases, as escolas, a gente já tinha superado. Hoje, nessa aula, você vai entender um pouquinho mais à frente. Não temos como falar de teoria da contabilidade sem olhar para a nossa história, sem trazer algumas informações aqui. E esses fatores que eu trouxe são fatores que pode ser que um dia caia na sua prova, por exemplo, do exame de suficiência. Hoje eu trouxe algumas questões que estão lá no AVA para vocês sobre contabilidade internacional. O que eu observei com relação ao CFC, e as questões lá não são propriamente ditas do exame de suficiência, mas são de outros exames que o CFC aplica, ou seja, mostra uma tendência, o que eu observo é a palavra internacional, né, IASB, é muito citado, mas é citado dentro de um contexto de algum procedimento específico que é adotado e por aí vai. E aí o que ocorre geralmente com o aluno? O aluno tem uma certa dificuldade de entender, interpretar o que está sendo pedido só pelo simples fato de aparecer lá IASB. Já confunde tudo, já acha que é uma coisa de outro mundo, caso você não entenda e não saiba qual é o processo. Tá? Que é o que não vai acontecer com você se você ficar aqui até o final, porque eu vou te explicar e você nunca mais vai esquecer. E quando você tiver uma prova, estiver fazendo uma prova ou estiver em qualquer outra condição profissional e for citada a contabilidade internacional, IASB, IFRS, FASB, você não vai se confundir, você não vai ter medo dessa questão, tá? Então, seguindo aqui... Ai, gente, não tem como deixar de trazer informação aqui de qualidade para vocês. Eu achei tão interessante porque quando eu trago essa aula aqui, eu já comentei com vocês que essa disciplina não é uma disciplina que eu dou todo semestre, a cada semestre muda, eu já dei elas que uma vez, é uma disciplina que eu gosto muito. Eu faço pesquisas do que há de mais atual, do que há de mais qualidade, né? Então eu não replico um material já existente, né? Eu até utilizo, mas eu preciso, né? Essa é uma condição minha comigo mesmo de trazer o que há de melhor para vocês. E eu achei isso aqui muito interessante, claro, né? Eu sou da área de auditoria, eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado. Que o Código de Hammurabi já trazia uma noção de auditoria, quando ele dizia olho por olho, dente por dente. E lá também já tinha uma previsão de recibo de pagamento. Olha que interessante, lá no Egito, essa noção de auditoria já existia. Eu trouxe essa observação que eu achei bastante interessante. Vou trazer outra também, tá, gente? Que com o crescimento do comércio internacional, depois da Segunda Guerra, né, vocês estudaram tudo isso em história, a gente falou um pouquinho também nas últimas aulas, as empresas multinacionais começaram a crescer, né? E começaram então a surgir grandes blocos econômicos. E aí, esses grandes blocos econômicos, essa necessidade de falar uma mesma língua, trouxe uma necessidade de harmonização da contabilidade mundial. Na última aula eu falei para vocês, olha, a harmonização é essa demanda inicial, essa necessidade de todos falarem a mesma língua. A partir do momento que começa a adoção de medidas, há então a convergência, o processo de convergência, o qual o Brasil já passou. E aí, gente, antes da gente falar dessa harmonização, dessa diferença entre a comunicação dos países, porque basicamente o que a contabilidade faz, né, se formos explicar de maneira muito simplória, é claro que é muito mais que isso, é comunicar, né? Como comunicar se há diferenças de contextos, né? E será que esses contextos podem influenciar a contabilidade? A gente falou sobre regulação e lá nós percebemos algumas questões bastante interessantes, que a regulação tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, porque o regulador pode tender a beneficiar um determinado grupo ou até mesmo a trazer um prejuízo em detrimento de um benefício próprio. Então há um risco de conflito de interesse. E essa é uma das questões que eu trouxe.
e que essa regulação deveria ser algo totalmente imparcial, mas na prática há um grau de subjetividade, porque há a participação de pessoas. E aí eu pergunto para vocês, a contabilidade tem lá os seus padrões, né? Nós trabalhamos com princípios, nós trabalhamos baseado em normas, principalmente aqui no Brasil. Será que ela pode ser influenciada? Essa é a pergunta que eu faço. E aí, gente, eu preciso relembrar que a gente já falou aqui também que a contabilidade é uma ciência social. Ao contrário do que muitos pensam, né? Muitos me perguntam, então você é muito boa em cálculo, você é professora de contabilidade. Aí eu falo, gente, a contabilidade é uma ciência social. Como assim? Porque o produto final, né, a sua atuação tende a produzir uma mudança na sociedade. Influencia os tomadores de decisão. Influenciou o comportamento humano, ciência social. É isso, tá? Eu vou botar aqui um outro slide, vai ficar, é o mesmo, mas vai ficar maior. Vocês não vão me ver, mas vocês vão ver maior aqui. Então, por exemplo, questões culturais podem influenciar? Obviamente, né? Imagine você, um país que tem uma cultura colonial, foi colonizado por uma determinada parte da Europa ou determinado país, certamente vai ter as suas questões culturais diferenciadas e isso vai implicar no seu desenvolvimento das sociedades, né? E lógico, obviamente, na contabilidade. Mais à frente a gente vai ver, inclusive, que existem grupos de países, vocês vão ver mais à frente, que têm características parecidas por conta da colonização, por terem sido colonizados, que adotam um padrão de contabilidade similar, enquanto outros que são considerados potências econômicas e são mais influentes politicamente, adotam um outro padrão, tá? Então, é possível sim a contabilidade ser influenciada por questões históricas que também tem relação com a questão cultural, por questões legais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós atuamos extremamente vinculados à normatização. Temos normas que precisamos seguir. Normas essas expedidas, por exemplo, pelo CFC, né? Hoje temos aí os famosos CPCs, por exemplo. Nós temos leis, a própria 6404 é uma delas. Nós temos também uma série de regramentos e normatização do Banco Central, da CVM. Na área pública tem uma série de normatização. Então, e existem países em que não há essa vinculação da legalidade tão grande. Há, por exemplo, a adoção da convenção, do consenso da classe de profissionais. Tá? Então, isso vai influenciar na contabilidade. Questões políticas, como eu disse, maior ou menor influência, vai alterar certamente a representação final da contabilidade, porque há grupos de interesses e econômicos, né? Isso aqui, sem dúvida, quanto maior, né, o seu poder econômico, a tendência que se tenha mais empresas multinacionais, e essas empresas tendem, como eu já venho falando para você, por atuar em vários países, elas necessitam apresentar seus relatórios numa linguagem que seja aceita pela maior parte, então, desses locais onde ela esteja atuando. Então, pessoal, é aí que surge a contabilidade internacional. Eu poderia dizer para vocês que estamos aqui numa grande torre de Babel, estamos num processo de tentar voltar a falar a mesma língua, se é que em algum momento a gente falou a mesma língua. E esse é o contexto em que nasce a contabilidade internacional, por conta da abertura dos mercados, da existência de multinacionais, ou seja, não temos como não olhar para ela. Precisamos olhar com muita atenção. Se você for trabalhar numa grande empresa, numa média empresa, empresa que negocia, né, na bolsa as ações ou no mercado de maneira em geral, que tem relações internacionais, você precisa conhecer de contabilidade internacional. Certamente você como profissional de contabilidade.
E aí eu trouxe aqui um exemplo, tá, gente? Existem alguns padrões. Hoje a gente vai falar mais sobre o IASB. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o FASB. Existe um conflito aí entre esses dois, eu vou explicar, é quase um Big Brother Brasil, assim, né? Uma convivência aí, e a gente vai falar oportunamente. Mas eu já posso apresentar para vocês que aqui no Brasil nós temos uma contabilidade influenciada pelas exigências legais. Isso eu já citei para vocês, né? E lá nos Estados Unidos, a contabilidade ela é muito influenciada pelo consenso dos órgãos profissionais de classe. Então aqui a gente já vê uma diferença. E é óbvio que isso vai influenciar a contabilidade. Quais são as consequências dessas diferenças, dessas influências, né? Pouca segurança para o investidor, né? Se aquelas informações elas efetivamente retratam o que é a realidade da empresa. Hoje não, mas na próxima aula a gente vai trazer as principais diferenças, as principais situações em que pode acarretar em lucro ou prejuízo, por exemplo, alterar o resultado, totalmente o resultado da empresa, por conta da adoção de uma norma em detrimento de outra, ou melhor, de práticas, né, de orientações de uma em detrimento de outra. E isso gera uma situação de insegurança. Principalmente, aqui, a gente está falando do IASB, vocês já vão entender o que é o IASB um pouquinho mais para frente. Estamos falando de padrões. E se há um país que não está dentro de nenhum contexto de padrões, ou seja, não discute com ninguém, está ele sozinho no mundo, mais complexo ainda, menor a segurança dos investidores. Os investidores hoje querem ter um mínimo de segurança. Então, como comparar as informações para tomar a decisão se investir ou não investir, se continuar investindo, se vender ou não vender, né? Então, essas são as consequências e isso acaba trazendo prejuízo, inclusive econômico, caso não haja a adoção adequada, né? Ou seja promovida essa convergência. Aqui no Brasil a gente até demorou um pouquinho, tá? A primeira vez que foi citada a contabilidade internacional foi em 1975, e aqui no Brasil a gente fez o processo de convergência, começou lá em 2001, demorou, na área pública então nem se fala, e também para fins de compreensão, eu não posso comparar banana com laranja. Ora, se eu utilizo, por exemplo, pesquisas, valores pagos em pesquisa e desenvolvimento, e eu utilizo como, por exemplo, ativo intangível, eu registro como ativo intangível, vai revelar uma situação, né? Ou seja, um patrimônio maior dessa empresa dentro do ativo. Se por outro lado eu utilizar esses valores pagos e registrá-los como despesa, isso vai reduzir o meu resultado. Inclusive, deixei uma questão sobre isso para vocês lá, tá? Que eu quero que vocês avaliem. Uma situação em que uma empresa, por ter adotado um determinado padrão, teve prejuízo. E se adotasse um outro padrão, não teria prejuízo, teria lucro. Então, a compreensão também acaba não sendo facilitada. Comparabilidade, isso que eu falei tem a ver com comparabilidade, mas também com compreensão, porque a existência de normas gerais facilita. Então, já sabe o que esperar, já sabe o que está sendo aplicado. Se tiver apenas uma norma local, precisa compreender aquela norma local, decifrar, entender, aplicar. Então, essas são as consequências dessas diferenças. E aí, eu trouxe aqui uma citação que eu achei bem interessante, de tantas que eu achei interessante, essa é uma das que eu mais gostei. Em que o professor Niyama diz o seguinte: olha, a contabilidade é a principal linguagem de comunicação dos agentes econômicos na busca de oportunidades de investimento e na avaliação do risco de suas transações. Eu tive a oportunidade de ter contato com profissionais da área de fonoaudiologia, em que trabalham, para quem não sabe, voltado para a linguagem, né, para a comunicação. Gente, é muito interessante. É uma área que, de certa maneira, tem até uma relação com a nossa. Porque nós, contadores, basicamente fazemos isso, né? Vamos até as organizações,
analisamos como elas estão comunicando os seus resultados, comunicando a sua situação patrimonial, ajudamos a ajustar, ou quando está tudo ok, olha, fiz a avaliação, está tudo ok, mas dificilmente isso ocorre, né? Eu posso melhorar uma nota explicativa, eu posso melhorar a minha transparência, né? E aí o contador traz essa visão mais independente, técnica, e essa linguagem é a linguagem dos agentes econômicos. Ela é tão ou mais importante do que essa linguagem aqui, oral, que eu estou conversando com vocês. Porque ela promove ou ela destrói o desenvolvimento econômico, inclusive de um país, de uma nação. Tá ok? Então eu gostei muito dessa frase porque ela traz essa lógica, né? Às vezes a gente olha para a contabilidade com muita rigidez, com essa visão de que é uma ciência exata. Não nós, senso comum, tá? Deixando bem claro. Mas não. Ela é capaz de produzir mudanças, alteração na tomada de decisão. Linguagem, comunicação. Se você começar a olhar para a contabilidade desse jeito, você vai evitar a seguinte situação, inclusive, tá? Contabelês, né? Conversa com o contador, começa com contabelês, debitor, creditor, conta tal, e assim, tá, até pode falar. Mas será que convém? Será que você está conseguindo alinhar a sua linguagem a expectativa de quem está recebendo? Então, aqui fica uma questão aqui para análise e reflexão nossa. E ele diz mais. A contabilidade, isso eu já botei para vocês. Não sei por que tá voltando. Aí surge o IASB, né, gente? Essa dificuldade na comunicação, essa necessidade de falar uma linguagem única, os agentes econômicos, quem vai investir, quem não vai investir, quer falar uma linguagem única, né? Obviamente que eles terão preferência. E aí surge o International Accounting Standard Board, ou seja, IASB, IASB, né? IASB, International Accounting Standard Board. Então é esse aqui que nós estamos falando. Ele foi criado em junho de 73. Na época, o que ocorreu foi o Congresso Mundial de Contadores. Calma aí, eu preciso falar com vocês. Eu tiro aqui a tela e volto, porque não tem jeito. Vocês lembram que a gente conversou bastante sobre a história da contabilidade? E aí, em dado momento, eu falei para vocês, gente, avaliem isso. Olha só, os pontos principais. Eu pedi para vocês fazerem uma linha do tempo, né? Traçarem as fases. Eu falei, os congressos são extremamente relevantes na nossa profissão. Existem situações em que há um desenvolvimento, inclusive exponencial, a partir de um dado evento, de um congresso, de um evento onde reúne vários profissionais. E aqui é um desses exemplos, tá? O IASC, ele foi fundado, né, com resultados de um compromisso assumido pela Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Inglaterra, Irlanda e Estados Unidos. Nesse momento aqui, os Estados Unidos estava junto, dentro desse processo. Nós estamos falando do IASB, tá? Mas ele adveio do IASC. Então, nesse momento aqui é o IASC, tá? E o IASC, ele, então, se você observar os países que compõem, em 73 são países com potência econômica e de influência política. E aí depois outros países começaram a se juntar ao IASC, mas nenhum da América do Sul, tá? Porque, gente, tem uma relação com os mercados mais forte, com as multinacionais, tem toda essa relação. E aí, em 1º de abril, você não vai esquecer essa data, né, de 2001, o IASC se transformou em IASB. E aí sim é o International Accounting Standard Board, o IASB, IASB, né? Aqui falaremos IASB. E aí o que a gente tem, né, hoje? O IASB, ele basicamente tem uma questãozinha aqui que não é tão pequena, que é um conflito entre a influência contábil que é exercida pelos Estados Unidos e aí norte-americana através do FASB
Mais à frente a gente vai ver que houve uma tentativa de convergência, de união, inclusive entre o IASB e FASB, mas que acabou se dissolvendo logo depois, em que estão essa influência norte-americana, que é feita principalmente por intermédio da FASB, e aí nesse contexto tem a SEC também. Falaremos exclusivamente sobre isso na próxima aula, que a gente vai trazer umas pinceladas só a nível de comparação. Essa influência, ela acaba sendo exercida muito mais relacionada a países economicamente mais fortes e atuantes politicamente. Já a influência contábil, né, que adveio daquela escola da Europa, né, e aí tem a ver com normativismo e positivismo, que seria o normativismo, digamos assim, seria o positivismo, norte-americana positivismo e europeia normativismo, seriam países, então, com relações culturais já existentes, principalmente com relação ao período colonial, tá? Então, eu botei aqui o México, a África do Sul, temos também aqui, que é muito similar, a Índia, né? Austrália, Nova Zelândia, são alguns desses países. Com relação à influência americana, temos aqui Israel, Canadá, México, Japão e Filipinas. Essa aqui é a bandeira das Filipinas. Tá? Então, são aí grupos que são influenciados por tendências diferentes. E qual é o melhor modelo, então, Viviane? Me diz aí que eu quero saber qual é o melhor modelo para eu adotar. Quero saber se essa influência norte-americana, se é influência europeia, se existe algum país aí solitário, mas que tem normas maravilhosas. Não podemos afirmar que um modelo é melhor do que o outro, né? Existe a peculiaridade, a cultura, a história, os aspectos econômicos, legais, políticos de cada local. E esse modelo adotado precisa ser avaliado dentro dessas condições, tá? Porém, aí eu trouxe aqui o nosso professor Niyama, em que ele disse de maneira muito correta e adequada que, apesar da existência de vários modelos, em termos mundiais, né, não se pode afirmar que o sistema contábil de um país é melhor ou pior do que o outro, ou ainda que a qualidade da sua informação contábil seja melhor que a do outro. Não podemos concluir isso. Porém, olha, em tese, a função da contabilidade é atender a necessidade dos usuários. E quando isso ocorre, cumpriu o seu papel. No entanto, é inegável que diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social de um país, além do nível de pesquisa, a teoria quanto ao aperfeiçoamento técnico dos seus profissionais, pode contribuir para o fortalecimento de determinada corrente de pensamento contábil e da forma de expressá-lo. É óbvio, né? Então, assim, transparência. Quando a gente fala em transparência, isso é algo que já vem sendo debatido há muito tempo, né? E aí você vê que os países que são colonizados têm uma tendência menor a essa abertura para a transparência. E aí é aquela questão, se for uma norma, os países, então, que adotam como norma, né, impositivos, o que quer que seja, somente para estar no papel, não vale a pena, né? É por isso que tem que avaliar caso a caso. Não podemos concluir que há um melhor, mas o desenvolvimento social e econômico faz toda a diferença para determinar qual vai ser o pensamento contábil adotado. Não é à toa que a gente vê aqui uma certa coincidência entre a influência norte-americana e a influência europeia, né? Essa influência do FASB e a influência do IASB. Há uma similaridade. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, eu vou botar maiorzinho. Esse aqui é uma instrução da CVM, a 457. Ela é importante para você fazer as duas questões que estão lá, as questões que são do CFC. Ela traz aqui sobre a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas com base no IASB. Isso foi lá em 2007, depois teve uma alteração, tá?
em 2010, foi alterada por essa 457, e aí ele traz aqui, ele atesta, né, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, atesta que as demonstrações financeiras, então, serão formuladas, elaboradas dentro do padrão. Qual o padrão? Do IASB, tá? Então, no Brasil, a gente adota o IASB já há algum tempo. Depois leiam essa norma, ela não é grande, ela é pequenininha, é importante porque é um marco normativo que fez muita diferença, e as questões que eu encontrei têm relação com ela, tá? Então, as poucas que eu encontrei têm a ver com isso. Ou seja, gente, a gente pode dizer que a demanda pelo estabelecimento de padrões contábeis internacionais tem tudo a ver com a evolução, com o crescimento globalizado, dessas novas relações internacionais, próprio avanço tecnológico, né? O acesso à comunicação, hoje é possível abrir um negócio e gerir daqui do Brasil sem problema nenhum, ou o contrário. As empresas multinacionais começaram a conquistar novos mercados, influenciando e também sendo influenciadas pelas normas contábeis daqueles países. E a internacionalização da contabilidade é resultado direto da internacionalização do ambiente político e econômico. Ou seja, primeiro ocorre essa mudança global e a gente verifica, né, que a contabilidade ela ganha novas proporções, ela tem mudanças significativas a partir de algumas ocorrências, de alguns cenários que são modificados. E aqui não foi diferente, tá? A contabilidade internacional, ela é a resposta, essas mudanças, a convergência, a necessidade de harmonização, é uma resposta a uma necessidade provocada pelo desenvolvimento, pela mudança no ambiente político-econômico, ok? E por que não dizer cultural? Poderia dizer também cultural. Então, em 2001, eu comecei falando do IASC. O IASC, ele emitia as IAs, né, eram os pronunciamentos deles, se transformou em IASB, tá? E o IAS foi incorporado ao IASB, e o IASB passou, então, a emitir o que a gente conhece hoje como IFRS, tá? Os IFRS são emitidos pelo IASB. O IASB, então, é um órgão independente, ele não é público, ele é do setor privado. Para estudos de padrões contábeis, ele tem sede em Londres, então que já mostra essa influência, já evidencia essa influência mais europeia, e o escritório regional dele é em Tóquio, tá? Ele é formado por um conselho de membros. Tem mais de 140 entidades de classes no mundo. Na próxima aula a gente vai falar do FASB, vocês vão ver que a composição é um pouco diferente, a localização é um pouco diferente. Tudo isso tem uma diferença e tem um porquê, né? O Brasil faz parte do IASB, a gente viu lá a norma, nós adotamos a norma, mas não somente isso, a gente tem assento lá no conselho de membros. E nós somos representados pelo CFC e pelo IBRACON, que são aí os nossos representantes. Qual é a missão do IASB, né? Segundo eles, a missão é desenvolver padrões de IFRS que tragam transparência, responsabilidade e eficiência para os mercados financeiros em todo o mundo. Nosso trabalho atende ao interesse público, promovendo confiança, crescimento, estabilidade financeira de longo prazo na economia global. Então, essa é a missão estabelecida pelo IASB. E o objetivo? Eles trazem aqui 2 objetivos amplos, né, que é promover o uso e aplicação rigorosa dessas normas, promover a convergência entre as normas contábeis locais e as normas internacionais de contabilidade de alta qualidade. Eles também visam desenvolver no interesse público um único conjunto de normas contábeis globais de alta qualidade, inteligíveis, execuíveis, que exijam informações de alta qualidade, transparentes, comparáveis nas demonstrações contábeis e em outros relatórios financeiros, para ajudar os participantes do mercado de capital e outros usuários em todo o mundo a tomar decisões econômicas. Ou seja, é o resumo de tudo que a gente falou até aqui. O IASB vem
preencher essa lacuna, essa necessidade que há do mercado. Então, esses dois acabam sendo os objetivos gerais. Só que tem uma questão. Os pronunciamentos técnicos do IASB, que são os IFRS, eles não são obrigatórios, tá? Eles têm uma natureza facultativa. O objetivo é facilitar a interpretação, essa harmonização, né? Essas informações serem melhor compreendidas pelos investidores, autoridades e alguns agentes econômicos em geral. Mas não são obrigatórias, até porque, lembrem lá, IASB é uma entidade privada. Essa aqui é a estrutura do IASB, né? Então, ela pauta-se por alguns princípios, que seria responsabilidade pública, governança e fiscalização, definição de padrões e atividades relacionais. Ela tem uma participação ampla, né, de vários países, vários representantes. Então, essa aqui seria a estrutura. Para quem tiver interesse, dá para você entender um pouco como funciona. Existem regras, né, para alocação de pessoas, de representantes aqui, de nomeações. É bem interessante, tá? Mas não vamos nos ater a isso nessa aula, porque a gente ainda tem muito para falar. O que eu posso dizer para vocês é que há uma representatividade no corpo decisivo. Não é uma única pessoa que toma decisão de qual norma. E um dos requisitos, né, que eles procuram atender é a independência dos membros e suas habilidades técnicas. E aí, gente, não poderia ser diferente. Nós estudamos sobre os mercados regulados, sobre a regulação contábil, né, regulação na contabilidade. E nesse contexto todo, eu preciso, né, não adianta eu vir aqui para vocês, e aí é por isso que eu digo que a nossa aula aqui é diferenciada, e falar, peguei os objetivos do IASB, dizer que o IASB é maravilhoso, é 100%, falar algumas desvantagens, vantagens, e ficar ali, ó, bem, né, na superfície. Não, a gente vai um pouquinho mais adiante. Não adianta eu dizer, eles têm vários princípios, né? Nós brasileiros estamos representados lá, inclusive, temos representantes. A participação, ela é um dos pilares para uma política democrática. Então, essa linha da participação, inclusive a participação nas discussões da formulação da norma, depois eu vou explicar para vocês, né, existe um processo formalizado, uma participação em que é emitida opinião, é avaliada de terceiros, de pessoas que serão influenciadas. Por falar nisso, gente, saiu uma norma muito atual, tá? Que 10 de março, se eu não me engano, desse ano, que traz alguns padrões para normatização aqui no Brasil. Eu vou deixar o link lá para vocês, tá? É bem interessante. Caso você um dia vá trabalhar com normatizações, tem sido uma área, né? A contabilidade também tem ocupado esse espaço de pronunciamentos técnicos, de adequação desses pronunciamentos à realidade das organizações, né? Principalmente quando tem filiais e tudo mais. E a participação certamente é um dos pilares de uma política democrática. Então, o IASB, os defensores, somos democráticos. Temos participação, quantas pessoas? Opa, 140? Deixa eu ver aqui. 140 entidades de classe de todo mundo. Então, assim, a entidade de classe já é representativa, né? Então, é uma representação da representação. No aspecto de participação, 100%. Mas aí eu vou trazer para vocês uma reflexão que tá lá na tese, que eu disponibilizei. A tese é maravilhosa, gente, leio. Será que é sempre positivo a participação? Depende, né? Porque o discurso de participação pode ser utilizado para validar as decisões daqueles que têm o real poder de decidir. E esse é o grande conflito, então, desses procedimentos, né, harmonizados, desses padrões contábeis. Existem grupos de interesse, a gente aprendeu isso na última aula.
Existem grupos de interesse que, para validar os seus interesses, inclusive utilizam da regulação. E aí aqui a gente precisa avaliar, né? Será que dizer que tem participação, botar 140 pessoas para dizer que tem representação, será que não é só para validar quem de fato decide? Será que as empresas financeiras, será que as Big Four, gente, participam, tá? Será que outras empresas têm interesse em influenciar a construção dessas normas por um caminho? Porque imaginem vocês, né? Como eu disse, a gente vai ver os exemplos na próxima aula. Dependendo do critério que for adotar, eu falei sobre o tratamento de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou dar um outro exemplo. Avaliação de estoques. Métodos, PEPs, UEPs, custo médio. Dependendo do método que for utilizado, vai ter uma variação no resultado. Uma variação positiva, que influencie sobremaneira, pode ser muito bom para um grupo, ou pode ser muito ruim para um outro grupo, em termos de avaliação externa desses agentes econômicos externos, até porque a própria razão de ser da contabilidade internacional é atender essa necessidade desses agentes econômicos internacionais. Então, a gente precisa absorver, sim, o discurso de que é democrático, é participativo, tem representatividade. Sempre positivo, eu não sei. Vai ter que ser avaliado, né? Se não vai ser adotado ou se já está sendo adotado, algumas questões para validar um grupo. E às vezes esse grupo não está nem presente fisicamente ali no local. Porque, gente, a formalização não sou eu que estou dizendo, tá? Eu retirei inclusive dessa tese que eu achei maravilhosa. Ela é um processo que cria e fortalece a autoridade, né? Então, imagine vocês, eu tenho aqui um agente privado, uma empresa, um agente privado, alguém que represente um mercado específico. Ele não é reconhecido pela lei como um sujeito, ele não pode chegar e criar leis hard law, né? Ou seja, leis que exijam algo. Mas, através do IASB, por exemplo, é possível ele criar soft laws, ou seja, que não são obrigatórios. E aí ele deixa de ser esse agente privado sozinho, participa de um grupo, né? Se ele for real influenciador, se for o caso, tá? Não tô dizendo que é. Vou botar aqui para ficar mais claro para vocês. Ele passa a ser, então, um regulador privado efetivo. E aí ele pega todo o conhecimento das normas, né? Todo o conhecimento dele, dos programas que já são aplicados, do que, né, pela instituição dele, pelo país dele, por aí vai, e acaba sendo difundido isso para todos, de forma, né, não mais individual, porque ele sozinho não conseguiria isso. Eu, Viviane, sozinha não consigo, né? Chegar, olha, o padrão adequado é esse. Por mais que eu seja pesquisadora, por mais que eu faça aqui, pela pesquisa, posso influenciar a pesquisa, inclusive a gente viu lá, né, que uma das possibilidades de influenciar ou de verificar quais são os critérios, quais são os melhores modelos adotados, é com relação às pesquisas, né, a importância das pesquisas nos países. Mas esse indivíduo, então, passa a ter influência, ele passa a ser um regulador privado. E aí é com isso que a gente precisa se preocupar. Se preocupar por quê, Viviane? Se preocupar porque você, dependendo do ramo onde você atua, você vai ter que estar muito presente, observando o que está sendo ali trazido em termos de norma, opinando, né? Aqui é um grupo seleto. Eu espero que vocês ajudem nessa formulação de novas normas, né, a partir de tudo que a gente está aprendendo aqui. Porque existe o due process, né, que é um devido processo normativo. No IASB, ele deve ser construído junto com a comunidade, dentro desse contexto de participação, de prestação de contas, né? Então, ele é construído, existe todo um processo e existem etapas
Na tese, isso aqui fica muito mais claro, se você tiver interesse de quais são as etapas, mas basicamente existem essas etapas de revisão e de participação externa de quem será impactado por essas normas, da possibilidade de fazer comentários e sugestões, tá? E aqui tá a norma que eu falei para vocês, eu pensei que eu não tinha colocado, mas eu coloquei, de 10 de março, né, que trata do processo de normatização na CVM. Isso é muito bom, gente, muito interessante. Leia, tá? Tá aqui fresquinha, então traz justamente esse due process, né, que é o devido processo, antecipar quais são as etapas. Isso é uma forma de dar transparência, accountability, né? E trazer para um nível de governança, já que há uma influência tão grande para terceiros. Lá também, gente, vocês vão ver, lá na tese, caso vocês tenham interesse, aqui tá menorzinho, alguns princípios que são adotados pelo IASB para garantir, né, que não haja essa interferência no processo de regulação, né, para que não tenha esse grau de subjetividade. São princípios, né, e aí tem comparação de mudanças, mas basicamente tem a ver com transparência, accountability, né, tem a ver com acessibilidade, ampla consulta, ou seja, participação de uma maneira geral. É isso, tá, gente? São basicamente isso, mudando um conceito ou outro, mas a essência é isso. Então, quais são as vantagens, Viviane, do IASB, né? Você tá falando isso aí, tá dizendo que tem que avaliar, tem que participar, tem que garantir a participação, né? Não podemos ficar excluídos desse processo. Mas o IASB tem muitas vantagens, né? Não é à toa que temos outros organismos aí que apoiam o IASB. E olha que há uma disputa entre IASB e FASB. E o FASB, ele é dos Estados Unidos, a maior potência econômica. As maiores empresas, né? Então, e eles exigem que haja a aplicação do FASB. Tem uma influência grande da SEC. E ainda assim, o número de pessoas, de empresas que têm aderido ao IASB é muito grande. Tem aumentado com o passar do tempo. Então, um dos principais benefícios pretendidos pelo IASB é que seja possível a comparação das informações contábeis produzidas pelas empresas situadas em países distintos. Tá? Isso a gente já falou. Facilitando a compreensão e interpretação dos dados gerados por entidades de diferentes economias e tradições. Mediante o que? Essa participação, mediante todo esse processo que a gente está conversando aqui. Essa é a principal vantagem. E a crítica, gente? A vantagem fica muito claro quando eu problematizo e trago para vocês a necessidade de ter a contabilidade internacional, de harmonizar, de convergir. Mas a crítica tem a ver com as questões de soberania nacional, porque acaba tendo também uma politização da contabilidade. Como eu disse para vocês, maravilhoso, transparência, accountability, participação, mas até que ponto não há um grupo que detém de fato poder, que decide, que tem maior peso nessa decisão, que influencia muito mais em benefício próprio de terceiros ou de um grupo? Não sei, não temos como saber. E aí isso traz a politização da contabilidade, né? E a própria sobrecarga de normas, são tantas normas, assim, aqui existe a influência grande, o intermédio do CPC, e eu desafio algum aluno aqui a dizer, não, eu conheço de cabo a rabo todos os CPCs. E olha que eu estudo contabilidade todos os dias, não tem um dia, tem dia que eu falo, hoje eu não vou estudar nada, hoje eu não vou ler nada, e não consigo, já tá... Por quê? Porque uma sobrecarga muito grande de normas, né? Muitas delas que nem são aplicadas, com dificuldade de aplicação. Isso a gente já conversou sobre lá na história da contabilidade, inclusive, né? A própria característica aqui do nosso país, nesse caso, um aspecto cultural. Gente, eu trouxe aqui uma questão para vocês que é pra gente refletir. E tá numa lista de questões que eu vou corrigir com vocês na próxima aula. Fontes de financiamento para que o IASB desenvolva suas atividades são as contribuições, porque é uma entidade privada,
então sobrevive mediante contribuições. Regularmente, o Brasil tem feito doações via Conselho Federal de Contabilidade, né, que é a Fundação de Apoio ao CPC, Banco Central, Petrobras, outras entidades. E o único país da América Latina que tem feito essas doações somos nós, né? Passamos muito bem pelo processo de convergência, embora um pouco demorado, há críticas, enfim, fato é que conseguimos promover e estamos em contínuo aprimoramento. Em 2018, das doações recebidas pelo IASB, 44% tiveram origem nas Big Four, 25% do total. E na comunidade europeia, quais seriam as possíveis desvantagens dessa concentração de receita? Gente, aqui, a gente está falando de imparcialidade, transparência, accountability, participação, mas a própria natureza do IASB já é uma natureza de dependência, né? Onde 44% dos recursos, gente, veio dos Big Four. Então, qual é a consequência? Qual a desvantagem? É um alto nível, né, de dependência de possíveis atores que têm interesse em influenciar. Nessas normas, na produção dessas normas. Então, o risco, qual é o risco? É o risco de descontinuidade. A partir do momento, não atender um interesse X que tem um impacto muito negativo, o que pode acontecer? Boicote. Né? Então, é importante que a gente reflita sobre essas questões e, volto a dizer, participe. Aqui é uma parte da norma, né, que diz que as companhias abertas, então, deverão, a partir do exercício findo em 2010, apresentar suas demonstrações financeiras consolidadas, tá? São as consolidadas, adotando o padrão contábil internacional de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board, o IASB. Tá? Então, essa aqui é uma norma e para fins de atendimento, então, as demonstrações financeiras consolidadas das companhias abertas deverão ser elaboradas com base em pronunciamentos plenamente convergentes com as normas emitidos pelo CPC, Comitês de Pronunciamento Contábeis. Ou seja, o IASB ele não é obrigatório, mas aqui temos uma norma no nosso país que os CPCs, né, seriam emitidos pelos CPCs, então trazendo esse processo de convergência alinhado ao IASB. E aí existe uma diferença, tá? O IASB, ele então segue esse princípio, né? A normatização baseada em princípios, como deveria ser, né? Dentro daquela lógica do normativismo que a gente aprendeu na última aula. Já o FASB não. Ele é um órgão que normatiza, né, a contabilidade nos Estados Unidos baseada em regras, olhando para a realidade e falando é assim que tem que ser feito porque eu estou olhando para a realidade, dentro daquela lógica positivista, né, da escola do positivismo que é fortemente influenciada pelos Estados Unidos, que é olhar para a realidade e a partir dessa realidade produzir suas pesquisas e aqui acaba também interferindo na forma como são produzidos os regramentos. E aí, gente, aqui que tá a treta que eu falei para vocês que eu ia conversar e contar para vocês. A partir de uma reunião conjunta em 2002, os Estados Unidos, vocês lembram que lá atrás os Estados Unidos fazia parte do IASC? Aí o IASC em 2001 virou o IASB. Em 2002, o IASB, os Estados Unidos não participavam, porque os Estados Unidos tinham FASB, tem ainda. Em 2002 começou um processo de convergência da FASB com o IASB, porque olha, os Estados Unidos super poderoso, né? Muito poderoso. As principais empresas estão lá. É uma potência econômica. Então, ele emite obrigatoriamente, né? Ele diz que é obrigatório apresentar nas normas do FASB. E a gente tem o IASB. Em alguns momentos eles coincidem, em alguns momentos eles divergem. Que a gente vai apresentar os exemplos das divergências. E aí, como é que faz, né? Olha, eu atendo o maior mercado, eu atendo o que é mais representativo, né? Então, houve esse movimento de aproximação, né?
já que a gente está falando em harmonização, já que a gente está falando em falar a mesma língua, né? Por que não esses dois órgãos extremamente representativos, importantes, reconhecidos? O IASB, ele é reconhecido por outros organismos, por outros institutos, inclusive, já disse isso para vocês, inclusive um ligado à ONU, para vocês terem uma ideia. Opa! Eu não sei o que aconteceu, será? Os slides aqui pararam. Mas eu vou seguir falando, mesmo assim. E aí, gente, o que aconteceu? A SEC, ela emitiu um relatório, e nesse relatório ela falou que os IFRS tinham algumas inconsistências. E a partir daquele momento o FASB saiu, né, e eles têm essa divergência. Então existem as normas criadas pelo FASB, que são obrigatórias, e o IASB faz os seus pronunciamentos que não são obrigatórios. Na próxima aula a gente vai falar do FASB, não perca, tá? Que é a continuidade para você entender essa divergência, né? E a gente vai falar das vantagens, das desvantagens, adotar o IASB, adotar o FASB, quais as consequências, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Leia os artigos, leia lá a sugestão de notícias. Eu tô aqui que nem o IASB, tá, gente? Não é obrigatório não, mas eu super recomendo. Vai chegar a hora que eu vou virar o FASB, eu vou dizer, tem que fazer. Brincadeiras à parte, gente, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê na próxima semana.